Senhor, nós te agradecemos por estarmos na tua casa nesta manhã. Esse é o melhor lugar do mundo, Senhor. Não há nenhum outro lugar onde nós desejaríamos estar. Estar aqui é melhor do que estar em um sofá em nossa sala, é melhor do que estar em uma cadeira em um restaurante, é melhor do que estar em um banco, em uma praça. Nós não estamos aqui para ver alguém, para ouvir alguém, não estamos nesse lugar como quem cumpre um compromisso social qualquer. Não entramos nesse lugar como quem entra em um clube, Senhor. Estamos aqui para sentar em tua mesa, para te adorar, para declarar, Senhor, que o Senhor é o nosso Deus, a nossa glória, o nosso escudo, que o Senhor é a nossa esperança, o nosso porto seguro. Estamos aqui para te render a adoração, Senhor, porque se estamos de pé nesta manhã, é porque o Senhor tem nos sustentado. Então, Senhor, não deixa que estejamos ansiosos ou preocupados com coisa alguma, Senhor, mas que possamos estar nessa manhã aqui descansados, entendendo que quando pelejamos as tuas pelejas, o Senhor peleja por nós, aquelas pelejas que só o céu pode nos garantir a vitória. Assim, Senhor, nos mantém atentos à tua voz, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se, amados, é com alegria que estamos aqui nesta manhã. Eu sou a missionária Kellen Gaspar, estou vindo de Maracanã, interior do estado do Pará, onde, pela graça de Deus, presido o projeto Campos Brancos. Só um minutinho, porque ele vai precisar trocar a bateria aqui do microfone. Só um pouquinho de distância. Onde presido o projeto Campos Brancos, um projeto que, para a glória de Deus, hoje tem 173 missionários enviados e em atividade em tempo integral. E estamos alcançando 2.500 crianças e adolescentes no norte e nordeste do Brasil, e em alguns países também no exterior, com alfabetização, reforço escolar, evangelização, discipulado e alimentação, porque estômago vazio não ouve. E, amados, para a glória de Deus, nós não temos necessitado fazer alianças com quem não tem aliança com Deus. Quem sustenta o projeto Campos Brancos é o Deus de todo o recurso. E o Deus de todo o recurso, Ele coloca à nossa disposição aquilo que é necessário para que a sua obra seja feita. A obra missionária nunca deixou de ser feita por falta de dinheiro, irmãos, porque Ele é o dono das montanhas que escondem o ouro e a prata. Deixa de ser feita por falta de honestidade, de trabalho, de planejamento, de organização, mas de dinheiro, não. Então, por essa razão e com muita alegria, eu posso dizer que nós não temos nenhuma história de miséria para contar. O Deus das missões continua sustentando e provendo tudo o que é necessário para que a sua obra seja feita. Em Maracanã nós temos uma escola de missões, nós formamos missionários durante o ano inteiro e no final do ano os aprovados seguem para os lugares onde o evangelho não está disponível ou suficientemente disponível. Por que é necessária uma formação de 1 ano, irmãos? Porque a obra missionária é uma obra excelente. E para uma obra excelente, obreiros excelentes. O mentiroso não serve, quem pega emprestado e não devolve não serve, quem compra e não paga não serve, quem não é fiel não serve, quem não é pontual não serve. Irmãos, nós somos a melhor ou a pior propaganda para o evangelho que aquela comunidade vai ver. O nosso testemunho pessoal pode aproximar as pessoas de Cristo ou repeli-las para sempre. É por isso que é tão importante que nós estejamos preparados e entendamos, irmãos, que a obra missionária não é simplesmente pregar o evangelho, não é simplesmente ser o intercessor, não é simplesmente abrir uma carteira,
para que nós tenhamos uma mudança real e significativa, principalmente no Brasil, onde os números nos envergonham tanto. É preciso que nós mudemos a nossa maneira de pensar, é preciso que nossa estrutura seja abalada, porque missiólogos podem nos ensinar grandes programas missionários, mas só homens e mulheres santificados e consagrados ao céu alcançarão o mundo inteiro para Cristo. Só aqueles que o céu alcançar primeiro poderão alcançar outros a Cristo. Bem, nós entendemos que o céu está procurando uma igreja apaixonada por Cristo, fundamentada na palavra e que vá até a última fronteira. Uma vez um plantador de arroz perguntou para um missionário assim: nós temos que ir até onde? Nós precisamos alcançar até qual povo para que o céu entenda que estejamos obedecendo? O missionário disse: quando você vai colher o arroz, você colhe até onde? Ele disse: eu colho até o último pé de arroz. Ele disse: o Deus das missões espera que nós alcancemos até o último homem, ou seja, atravessemos até a última fronteira. Agora, por que não está acontecendo? Aí nós vamos, nessa manhã, tentar aqui apresentar algumas dessas situações, desses muros que têm se levantado para que nós não consigamos aí cumprir aquilo que o céu espera que nós cumpramos. Amados, o maior índice de resistência ao Evangelho está hoje entre aqueles que nós ainda não conseguimos alcançar. Ou seja, nós temos as barreiras linguísticas, econômicas, culturais e políticas. Nós temos também uma série de concepções erradas que estão fazendo com que nós estejamos aí retardando nessa obediência. Essas concepções erradas precisam cair diante do conhecimento bíblico e da decisão pela obediência. Nós temos que entender que a atividade, que o programa, que o projeto de missões não é simplesmente uma atividade normal e corriqueira da igreja como outra qualquer. Nós não podemos departamentalizar a missão. Nós precisamos compreender, irmãos, que em missões ou nós estamos obedecendo ou estamos atrapalhando. Ou estamos produzindo frutos para a eternidade, ou estamos sendo opositores. Não há terreno neutro em missões. Não há em cima do muro. Ou estamos fazendo, ou estamos atrapalhando. Agora, como eu já disse, não é simplesmente abrir uma carteira, dobrar os joelhos, ou estar participando de um projeto. Nossas intenções, a profundidade da nossa alma, o que está dentro de nosso coração e nos move a fazer alguma coisa, precisa ser examinado por nós, para saber se nossas intenções, elas passam pelo crivo do céu, já que nós servimos a um Deus que conhece aí as intenções mais profundas do nosso coração. Atividade missional não é opcional. A missão da igreja é estender o reino até onde ele não foi conhecido. Após a ascensão de Jesus, ele deixou aqui na terra 500 pessoas. Ascendeu aos céus e escolheu muito bem suas últimas palavras. Uma ordem foi dada. Uma ordem foi dada há 2000 anos. E aquela igreja nova, recém-nascida, aquelas 500 pessoas, sem uma credencial, sem o salário, sem o título,
sem os recursos tecnológicos que nós temos hoje. Aquelas 500 pessoas, em meio a uma forte perseguição, eles tornaram o Evangelho conhecido em todo o mundo sociopolítico daquela época. Agora eu pergunto aos irmãos nesta manhã, por que nós, 2000 anos depois, sendo hoje 2 bilhões de cristãos, não conseguimos completar a grande comissão? Porque que hoje nós temos 53% de todo o PIB mundial nas nossas mãos e nós não conseguimos completar a ordem que nos foi dada? Estudos dizem que nós temos recursos financeiros e pessoais para alcançar o mundo 7,5 vezes. E por que nós não estamos alcançando nenhuma única vez, irmãos? O problema da missão não é falta de dinheiro, o problema da missão não é falta de candidatos, o problema da missão hoje é a falta desse comprometimento pessoal com o reino de Deus. É nós entendermos que nós não estamos no Evangelho a passeio. É nós compreendermos que Ele não nos chamou, irmãos, para estarmos aqui simplesmente assistindo cultos. Nós estamos aqui simplesmente cumprindo uma missão social. O Senhor nos chamou para sermos uma bênção para essa geração, para tomarmos decisões que causem um impacto hoje, para que alcancemos realmente até a última comunidade que ainda não conheceu a Cristo. Não está acontecendo. Nós não estamos obedecendo. A ordem é muito clara. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria e até os confins da terra. E não é primeiro em um lugar, depois em outro. E se sobrar tempo e dinheiro, nós podemos ir até os confins da terra. Essa luta pelo levantamento do próprio reino, pelo estabelecimento do próprio feudo, essa luta para deixar o nome nos anais da história, esse amor exacerbado à nossa própria denominação, essa falta de visão de reino, está causando um prejuízo gigantesco à obra missionária. Lembro de uma vez que eu ouvi uma história interessantíssima, e vou repeti-la para os irmãos dessa manhã, acerca da diferença das visões. Existe a visão de púlpito. O pastor está sentado aqui e ele está olhando para frente. A visão de púlpito, ela é nociva, por quê? Porque ele olha e ele se satisfaz com aquilo que os seus olhos estão vendo. As contas estão sendo pagas, a igreja está com a nave cheia, o ar está ligado, a cadeira é confortável, os departamentos estão funcionando, o meu recurso está garantido, o futuro da minha família está intacto, então eu estou tranquilo. Não estou nem um pouco preocupado com o que está acontecendo dessas portas de vidro para fora. O pecador, se quiser, que venha. Eu não vou atrás. Quem tem visão de púlpito não pega chuva. Quem tem visão de púlpito não sai no sol. Quem tem visão de púlpito não baixa o vidro do carro. Se Deus quiser salvar alguém, Ele pensa, Ele usa outra pessoa. Eu não. Eu já passei dessa fase. Isso foi lá no começo, quando eu era diácono. Agora eu sou pastor, não me envolvo mais com essas coisas. Visão de púlpito, terrível. Aí nós temos uma outra visão, é a visão de torre. O que é que você enxerga quando sobe em uma torre? Seu bairro. O líder que tem uma visão de torre, ele quer alcançar o seu bairro ou a sua cidade. Porque o que movimenta o líder que tem uma visão de torre, irmãos? Ele quer maior número de membros em sua denominação. Ele quer
expandir, e às vezes o motivo não é nem tão nobre. Ele não quer expandir para a glória de Deus, ele não quer expandir para que haja prejuízo ao inferno. Ele deseja expandir em seu bairro ou em sua cidade para que aumente a renda financeira da igreja, para que tenham mais dizimistas e mais ofertantes. Irmãos, nós no Campos Brancos, nós trabalhamos em nossas 52 unidades, começando com o Ministério Infantil, porque nós dizemos e pregamos isso, que quem ganha um adulto, ganha uma alma. Quem ganha uma criança, ganha uma alma e uma vida. Para nós, a criança não é isca, a criança é peixe. Nós não dizemos assim, vamos ganhar a criança para que a gente possa ganhar os pais. Não, irmãos. Quem ganha um adulto, ganha uma alma. Quem ganha uma criança, ganha uma alma e uma vida. Então nós entendemos isso. Só que quando nós chegamos, muitas vezes o pastor, ele diz assim, trabalham com criança. Não apoio, não acho que vale a pena. Criança não dá dízimo, criança não dá oferta, criança a gente não vê acontecendo hoje aquele movimento que deveria acontecer quando nós simplesmente evangelizamos e ganhamos crianças. Eu preciso ir lá muitas vezes, conversar com esses pastores, onde nossas bases estão, para fazê-lo entender que a criança não é a igreja do futuro, é a igreja do presente, irmãos. Eu preciso dizer para eles, das vezes que eu já estive pregando na Europa, pregando para uma igreja velha e cansada, porque não investiram nas crianças e perderam os jovens, perderam os adolescentes, perderam os adultos. Eu preciso explicar para eles que o nosso Senhor chama as crianças. Não precisava ter que explicar, irmãos, mas infelizmente alguns querem gerenciar os negócios de Deus como quem gerencia um negócio qualquer. Aí estão aprendendo técnicas de crescimento com livros de marketing que compram no aeroporto. Mas não precisamos de novidade para crescer, irmãos. O crescimento sadio, ele vem da compreensão e da execução da missão. Aí cresce o trabalho, porque o dono da missão se agrada do que está sendo executado. Aí nós temos, irmãos, uma visão de helicóptero, que é aquele que só investe dentro do seu estado, porque nós sabemos que o helicóptero ele não tem autonomia de voo. E aí, nós chegamos na visão que o céu quer que nós tenhamos. Que visão é essa, irmã Kelly? É a visão de satélite, irmãos. O que é que nós enxergamos de um satélite? O mundo todo. Então, acredito que se uma frase pudesse ser dita ao coração de todos os líderes da igreja brasileira, eu vou puxar a sardinha para cá, para a nossa lata. Vou puxar a responsabilidade para cá. A frase seria: ei! Acorda! O teu campo é o mundo! Não é onde sua igreja está estabelecida. Não é primeiro aqui, depois ali, se sobrar tempo, se sobrar recurso, avançamos. Eu estava pregando um dia desses em Vitória, e era um seminário de missões, e eu passei pelo lado e ouvi dois obreiros conversando. Um disse: eu acho errado. O outro disse: eu também não concordo. Eu pensei, bem, eu sou a pregadora do evento, isso deve ser comigo, né? Então, de repente eu me equivoquei. Eu fui lá, né? Irmãos, o que é que os irmãos não concordam? O que é que os irmãos não acham certo? Eles disseram: tanta coisa para fazer aqui em Vitória, e o pastor enviando ofertas missionárias para o Piauí. Tanta coisa para fazer em Vitória. Os senhores moram aonde? Adivinha onde eles moravam? Em Vitória. E por que vocês não fazem? Vocês não moram aqui? Que projeto o senhor dirige? Que trabalho o senhor está fazendo? Que prejuízo o senhor está causando ao inferno?
Como o senhor está gastando o seu tempo? Eles não disseram nada, não estamos fazendo nada. Eu disse, eu imaginei. Eu já imaginava. Esse é o discurso do covarde, irmãos. Não concordo. Olhe lá. A vontade de Deus é o alcance do mundo. Não se oponha a isso. Não se oponha à visão missionária que Deus deu ao teu pastor, ao teu secretário, ao teu presidente. Não seja a pessoa que se levanta contra a vontade de Deus. Eu nunca vi alguém entrar nessa guerra de queda de braço com o céu e ganhar. Nunca vi ninguém ganhando. Nós perdemos. Então, não se oponha. Não se oponha. Não seja daqueles que se opõem. Quando eu digo que nós devemos olhar para o Brasil, é porque, irmãos, os números aqui nos envergonham demais. Me envergonham profundamente. E não pensem, irmãos, que eu me coloco nessa manhã numa posição como quem está fazendo alguma coisa. Amados, as minhas mãos estão miseravelmente vazias. Não é porque trabalho com missões desde os 15 anos. Não é porque fui em tempo integral aos 19. Não é porque hoje trabalho no Campos Brancos com 173 missionários em campo. Há uma voz que me chama das profundezas do mistério e me lembra que eu não fiz nada além da minha obrigação, e que o pouco que fiz, eu poderia ter feito melhor e não fiz melhor, por causa das minhas próprias falhas e incompetência. Então eu não me coloco como professora, eu me coloco nessa manhã como devedora. Nós temos 8.000 povos para alcançar, 8.000 macropovos, ainda não alcançados no mundo. 16.750 grupos menores, que ainda nunca, em nenhum momento, recebeu a visita de um missionário. Das 6.528 línguas faladas no mundo, em 4.040 não temos a Bíblia completa ainda. E em 1.800 línguas não há nenhum versículo da Bíblia traduzido. E onde estão os jovens que estão dizendo nesse momento: Senhor, usa a minha vida para traduzir as Escrituras para uma língua ágrafa? Onde estão os jovens que estão sonhando em serem úteis no reino de Deus para algo que realmente importa? Estão raros. A maioria quer ser conferencista internacional, quer ser pregador, quer ser cantor de sucesso, quer conquistar aquilo que o mundo está oferecendo. Essa busca por notoriedade, ela é vã e tem roubado de nós a urgência da missão. Não precisamos de aprovação social, precisamos obedecer ao Senhor e agradar ao coração dEle. Das 120 pessoas que morrem por dia, irmãos, 80.000 morrem sem nenhum conhecimento de Cristo. 80.000 morrem por dia e vão para o inferno. Nos últimos 40 anos, 1 bilhão de pessoas partiu para a eternidade sem nunca ter ouvido falar de Jesus. 340 povos de 1920, preste atenção nisso. 340 povos de 1920 até hoje foram extintos por causa de guerras, fome, epidemias. E não tem nenhum representante deles no céu. Nenhum. Porque nós não chegamos a tempo. Porque nós estávamos distraídos com outras coisas. E eu sei que os irmãos são teologicamente responsáveis e coerentes. E sabem que não tem inocência que implica em salvação. Vocês sabem que não existem boas obras que impliquem em salvação. Vocês sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Vocês sabem que Ele é o único nome pelo qual importa que sejamos salvos.
Então, irmãos, a única solução é Cristo. Acontece que os agentes somos nós. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como trabalharão se nós não estamos preocupados em oferecer essa condição para que a obra missionária seja feita com integridade? Infelizmente, vindo aqui para o Brasil, nós ainda temos 10.000 comunidades ribeirinhas na bacia amazônica, onde o evangelho ainda não chegou. Nós temos 100 tribos indígenas, 200.000 índios, esperando por um evangelho que nunca foi pregado. Nós temos 700.000 ciganos, só da etnia Calon, esperando por missionários que armem e desarmem tendas, porque eles são nômades ou seminômades. Nós temos, irmãos, 2.000 quilombos sem presença missionária. Hoje no Brasil, entre 6 e 8.000 assentamentos no sertão, onde o evangelho jamais foi pregado ou conhecido. Nós temos 9 milhões de surdos no Brasil. E menos de 1% se declara crente em Jesus. E você sabia que a alma de um surdo vale tanto quanto a alma de um ouvinte, irmãos? E que o Senhor nos pedirá conta pelos surdos dessa cidade? E o que nós estamos fazendo, irmãos? O que nós estamos fazendo? Com o que nós estamos distraídos? O Senhor espera de nós uma decisão. Por que fazer missões? Um investimento em missões em nossa geração. Por que fazer missões? Primeiro, porque é o mandato bíblico. Está aqui na apostila dos senhores. A grande comissão nos ordena a ir e fazer discípulos em todas as nações. Todas as nações, irmã Kellen. Isso inclui os ribeirinhos da Amazônia? Sim. Os quilombolas, os sertanejos, os indígenas, os ciganos. Inclui, todo mundo sabe disso. Mas aí tem um outro detalhe que às vezes nos pega. Inclui povos de qualquer tamanho. Aí você diz assim, claro, irmã Kelly, mas na prática, às vezes não está acontecendo. Aí alguém com a caneta na mão pergunta assim, quantas famílias tem lá? Quantas casas tem lá? Aí a pessoa diz assim, é pouco, não vale a pena. É por isso que foram sobrando os pequenos. Porque alguém com poder de decisão diz que não vale a pena. É por isso que foram ficando de fora os que estão mais longe. Porque quem trabalha com essa visão diz que não vale a pena. Mas o mandato bíblico é ir até o último metro quadrado onde existe alguém que ainda não conheça Cristo. Irmãos, eu vou dizer para vocês com temor e tremor isso aqui, sem querer que isso de maneira nenhuma faça com que os irmãos fiquem impressionados, porque eu não fiz nada além da minha obrigação de verdade. Mas em um momento do meu ministério missionário, entre os índios Culinas e Caxinauás, na fronteira do Brasil com o Peru, eu remei 30 dias para alcançar uma casa. Eu perdi 20 quilos, irmãos. Eu perdi 20 quilos em 30 dias. Remando o dia inteiro, parando à noite para dormir, na beira do rio, fazendo o tapiri para armar a rede, matando uma caça que poderia ser qualquer coisa que estivesse à disposição ali, para poder se recuperar e no outro dia voltar a remar. 30 dias para alcançar uma família que não era alfabetizada, que não tinha documento, que não sabia quem era o presidente do Brasil, que não conheciam a nossa moeda. Mas sabe, irmãos, eles tinham uma alma que valia mais do que o mundo inteiro.
E o céu me deu a honra de alcançá-los para Cristo, de contar para eles que eles não estavam esquecidos no meio daquela selva, que havia um Salvador extraordinariamente misericordioso, que os amava e estava lhes dando a oportunidade de conhecerem. Nós precisamos obedecer a coisas extraordinárias para acontecer, mas dependem da nossa obediência. A segunda coisa que deve nos mover, o amor, irmãos. O amor de Deus se manifesta em ações que buscam o bem do outro, levando a esperança e transformação. Olha, nós não fazemos missões para receber. Nós fazemos missão porque já recebemos. Dia desses eu estava pregando em uma live, aí eu disse assim: irmãos, olha, nós estamos mantendo a missionária nessa comunidade ribeirinha há 8 anos. Aí alguém comentou lá embaixo: o que eu ganho mantendo o missionário em um lugar há 8 anos? Aí eu parei a live e disse: querido, não precisa ganhar nada. Quem disse que missão é um investimento? Você quer retorno? Invista na bolsa. Viu? Vá para a renda fixa. Missão a gente não faz para receber. Missão nós fazemos porque Ele nos amou, nos escolheu, nos perdoou, nos lavou com seu sangue, peleja as nossas pelejas. Nós fazemos porque Ele é o nosso Deus, o nosso juiz, o nosso advogado, o nosso psicólogo, o nosso amigo, o nosso porto seguro. Nós fazemos porque esse sapato foi Ele que nos deu, porque essa roupa foi Ele que nos deu, porque o café da manhã de hoje foi Ele que nos deu. Nós fazemos, irmãos, porque o céu espera de nós que nós não sejamos espectadores assistindo as coisas acontecerem. Nós fazemos por amor e por gratidão. É por isso que nós fazemos, por amor, por gratidão. Nós fazemos porque nós sabemos que o impacto da obra missionária é um impacto eterno. Nós fazemos porque nós sabemos que aquela pessoa só vai para a eternidade com Cristo, e o Evangelho só é boa nova se ele chega a tempo. Nós fazemos por isso, irmãos. É por isso que deve nos mover o mandato bíblico, o amor ao próximo, a gratidão, o impacto eterno. Não fazemos missão como um trampolim ministerial. Missão não é cabide de emprego para quem não estudou, irmãos. Missão não é cabide de emprego para quem tem preguiça de fazer outra coisa. Eu não fui para a obra missionária para voltar 2 anos depois e ser escritora. Eu não fui para voltar e ser pregadora. Eu fui para morrer. E eu quero dizer para os vocacionados aqui nessa manhã: não queira fazer missão para conquistar nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de elogio, nenhum tipo de aplauso, nenhum tipo de projeção neste mundo. Não se envolva com a missão se seu interesse for esse. Se envolva com a missão sabendo quem você é, quem é o teu Senhor, quem recompensa o teu trabalho e para onde você vai. E aí você nunca será frustrado. Eu tenho conhecido muita gente frustrada por aí. Quem se frustra é quem trabalha para o homem, irmãos. O homem esquece, o homem muda de ideia, o homem fala, mas não cumpre. Mas eu nunca conheci alguém frustrado por confiar no carpinteiro ressuscitado. Quando confiamos no carpinteiro e entendemos que nós não trabalhamos para um homem sentado em uma cadeira, trabalhamos para um Deus sentado em um trono, aí nós não nos frustramos com nada. Ah, não disse meu nome, não estou preocupado com isso. Ah, não me deu a carteirinha, não me preocupo com isso. Uma vez, quando eu me candidatei, os irmãos aqui que conhecem a minha história sabem, quando eu fui a primeira vez e me apresentei como candidata, me disseram: você não serve. É mulher, é jovem, é solteira. Você não é uma opção. Deus certamente está procurando pessoas melhores do que você. Mas quem trabalha para o carpinteiro não para
Não joga fora a chamada, não desiste do projeto, porque alguém disse que não é a pessoa certa. Quem trabalha com carpinteiro age com humildade, diz amém. Eu prefiro acreditar no fogo aceso no meu coração, na palavra que veio do eterno para a minha vida. Eu prefiro acreditar na voz que me chama das profundezas do mistério e ordena que eu avance. Aí nessa voz eu sigo, essa voz eu obedeço, nela eu acredito. Por Ele tudo, irmãos. Aí como a igreja deve investir em missões? Enviando missionários. É o primeiro ponto. E eu coloquei aqui, enviando e sustentando, o segundo ponto como sustentando financeiramente, porque às vezes a igreja não tem condições imediatamente de pegar um candidato treinado, ou pegar esse candidato e treinar e enviar. Aí, às vezes, quem não pode fazer muito, também não faz nada, né? Você não precisa começar enviando. Você pode começar sustentando financeiramente. Ou seja, adotando um missionário que está em campo. Ah, irmã, minha igreja é pequena. Irmãos, nós temos uma congregação dentro do Campos Brancos, em uma ilha chamada Curuçazinho. Nessa ilha nunca havia sido dirigido um culto. As pessoas lá não conheciam a Cristo. Nós enviamos 2 meninas. Nossa obreira está lá há 8 anos como missionária nessa ilha. E hoje nós temos, para a glória de Deus, uma congregaçãozinha de madeira, e temos uma igreja saudável em desenvolvimento. Esta igreja em Curuçazinho rende por mês R$40 por mês. É a oferta dos pescadores, dos tiradores de caranguejo. A igreja rende R$40. A missionária Andressa, que é uma missionária do Campos Brancos que dirige essa igreja, ela manda esses R$40 para 4 missionários do Campos Brancos. 4 missionários que estão em comunidades mais difíceis do que a dela. A igreja em Curuçazinho é uma igreja missionária, porque está fazendo a sua parte. Entendem? Então, se você não pode começar enviando um missionário seu, que a sua secretaria, então, comece a ajudar financeiramente o missionário em campo. Irmã Kelly, é R$100 só que a gente pode dar. R$100, irmãos, pode ser a resposta de oração daquele missionário. Ele pode estar orando justamente por esse valor. E nós entendemos que em missões, quando nós começamos, Deus começa também. Então, nós precisamos parar. Olha só, até anotei aqui. Em missão, ultimamente, nós temos mais credo do que prática, mais pregação do que atitude, e mais escrito do que história. Bora sair da teoria e ir para a prática? Bora sair da teoria? Vamos parar de estar, vamos fazer um seminário de como pescar, as melhores iscas, as melhores varas, os melhores momentos para pesca. Que tal a gente pescar? Com a varinha que a gente tem mesmo. No laguinho que está ali disponível para a gente. Que tal a gente sair do teórico e ir para a prática? Secretário de missões. Não presida uma secretaria que não rende nada para a obra missionária. É uma fraude. Sua secretaria precisa render alguma coisa para missões. Irmã, R$50, invista. Que sua secretaria seja uma bênção para a obra missionária. Então você envia, você sustenta, você ora por missionários em campo. Irmãos, essa questão da oração é interessante, porque dia desses eu estava participando de um congresso missionário assim, muito grande, né? Uma igreja muito grande. E o secretário estava me dizendo assim, irmã Kelly, nós temos 4 famílias de missionários aqui enviados por esta igreja. Que bênção, pastor. Como é o nome deles? E onde eles trabalham?
Meus irmãos, pense num silêncio. Ele não sabia o nome dos missionários dele. 4. Ele não sabia. Onde eles trabalham, pastor? Ele olhou para um diácono e disse: chame o secretário de missões lá para mim, que a missionária quer saber umas informações aqui que eu não sei. Ele não sabe o nome, irmãos. Será que ora? Como é que a gente vai orar? Não sabe nem o nome, né? Então nós precisamos saber o nome de... Irmãos, isso é o mínimo. Saber o nome dos nossos missionários é o mínimo. Ter esses nomes escritos aí na contracapa da nossa Bíblia, pregados aí na porta da geladeira, debaixo do espelho, do vidro da mesa, da sala de jantar, para que quando você se sente lá e for ter a sua refeição, você possa dizer: Senhor, abençoa a Andressa em Curuçazinho, abençoa o Daniel lá em Maracanã, Senhor, abençoa, Senhor, a Gabriele lá no Marajó, abençoa a missionária Raia em Teresina. Saiba o nome e seja o intercessor de fato, participando de projetos missionários. E olha, participar de projetos missionários é ir visitar quando você tiver a oportunidade. Mas olhe para mim, vai visitar um missionário em campo, irmãos? Leve alguma coisa. Parece tão óbvio, né? Mas não seja como aquelas caravanas de devoradores, de migradores, que chegam na casa do missionário e perguntam assim: tem leite? Eu só tomo café com leite. Não. Aí leva uma saca de roupa velha, que a saia não tem zíper, uma gravata puída, uma camisa de seda com a marca do ferro atrás. Nós viemos aqui abençoar você. Leva o brinquedo para o filho do missionário, que teu filho brincou o ano todo. Irmãos, que vergonha. Irmãos, que vergonha. Aí chegam na segunda-feira de volta, comeram toda a feira do missionário. Chegam na segunda-feira, estávamos em uma viagem, uma caravana missionária no Nordeste. Irmãos, sangue de Jesus com esse comportamento, sabe? Se nós vamos participar de projetos missionários, se vamos visitar, que sejamos uma caravana que abençoe. Deixa o furado, deixa o rasgado, deixa o quebrado para o lixo e invista em missões, uma oferta que agrade o coração de Deus. Lembra, Jesus deu seu sangue, Paulo deu sua vida. Não dê o ventilador sem hélice, meu irmão. Não dê a geladeira sem motor. Não dê o ferro sem resistência. Que a tua visita seja esperada pelo missionário e que ele não fique assim: meu Deus, e agora? Como é que eu vou alimentar 15 pessoas 2 dias? Que você seja uma bênção. A outra maneira que nós podemos investir em missões, conscientizando a nossa igreja. Conscientizando. Olha só, o que é que acontece conosco? Geralmente, nós temos um culto de missões no mês, e nesse culto, às vezes nem há o cuidado para que o culto seja de fato um culto missionário. Ou seja, canta-se qualquer hino, lê-se qualquer passagem, chama-se qualquer pessoa para participação, falam de cura, falam de segunda vinda de Cristo, falam de tantos assuntos, mas não há uma congruência para o tema de missões. Mas pode piorar. Como é que piora? É quando nós fazemos um evento médio ou grande e chamamos um conferencista internacional para pregar. Ou seja, muitas vezes, claro, há conferencistas que oram, que ofertam, que fazem, que defendem. Mas, irmãos, cá entre nós, né? Um segredo aqui nosso, a maioria fala, mas não ama, fala, mas não faz, fala, mas não conhece, fala, mas não oferta,
fala, mas não ora, fala, mas não defende, fala, mas simplesmente nos apresenta uma mesa, um banquete teórico. Aí a mente só alcança a mente. É só um coração que é capaz de alcançar outro coração. Então, nos nossos eventos missionários, precisamos convidar missionários para pregar. Ou precisamos convidar pastores que, de fato, tenham uma visão em missões, que seja uma visão que nós sabemos que é uma visão cristocêntrica e para a glória de Deus. Precisamos ter esses cuidados. Aí nós vamos conscientizar os departamentos. As crianças precisam orar por missões, círculo de oração, o departamento da escola dominical. Nós precisamos ter uma igreja unida em um só propósito. Missão não é um departamento, é a razão de ser da igreja. Então todos precisam estar caminhando na mesma direção. Porque se eu fizer... Irmãos, olha só, essa questão de departamentalização é terrível, porque às vezes você pensa assim, não leva o meu nome, não tem a minha força. Não me chamaram para compor o departamento, não vou ajudar. Esse ano estou trabalhando com outro assunto, não é comissões. Ei, se você é candidato ao reino, você ama o que Cristo ama. Se você não ama o que Ele ama, você não está em Cristo, só está na igreja. Mas a igreja não salva, quem salva é Cristo. Precisamos estar em Cristo. E os benefícios do investimento em missões: crescimento espiritual, porque teremos uma igreja comprometida com a eternidade. Unificação da igreja, os cristãos estarão unidos em prol de um propósito comum. O impacto social, porque uma igreja missionária, ela também é uma igreja evangelística, é uma igreja que resolve os problemas da sociedade. Olha só, irmãos, eu acredito que quando chega ao nosso conhecimento é problema nosso. Eu moro em Maracanã, no meio da selva amazônica. Aí um dia o conselho tutelar chegou lá com 2 meninas. Não temos para onde levar, vítimas de abuso, a senhora pode receber aqui. Recebemos, pegamos as meninas. Daqui a pouco o conselho tutelar chegou com mais 3. Tem essa situação aqui de abuso, não sabemos para onde levar, não tem abrigo no município. A senhora pode ficar? Recebemos. Reuni a equipe e disse, gente, o Senhor está nos apontando uma direção. Vamos construir um abrigo para poder receber essas crianças. O abrigo foi construído, irmãos. Abrigo A Casa na Rocha. Hoje ele está edificado em Maracanã. Temos ex-moradoras do abrigo que hoje estão no campo missionário como obreiras do Campos Brancos. Fizeram curso de missões e estão. Uma igreja missionária é uma igreja evangelística e é uma igreja responsável socialmente. Com que dinheiro, irmã Kelly? Meus queridos, missão se faz com orçamento e planejamento. Comece, porque quando você começa, Deus começa também. E um último ponto, para que os benefícios do investimento em missões, fazemos missões para a glória de Deus. Não fazemos para o crescimento do nosso nome, não fazemos para aumentar a nossa popularidade, não fazemos para produzir boas imagens, para stories e status, não fazemos para impressionar a sociedade, nós fazemos para agradar o coração do Senhor. Nós fazemos porque nós compreendemos que o céu espera isso de nós. E quando nós fazemos missões para a glória de Deus, irmãos, nós vamos começar a ver um desenvolvimento muito grande. Então, não somente onde nós estamos investindo, como também onde nossa igreja está enraizada. A tocha que levantamos para o outro ilumina o nosso próprio caminho. Há uma colheita abundante para quem semeia. E eu quero convidar você nessa manhã
Missão não é emoção. Missão é decisão. Decisão. Eu não posso querer ser levado a sério se eu gasto mais com Coca-Cola do que com missões. Eu não posso querer ser levado a sério pelo céu se eu gasto mais com chicletes e balas do que com missões. Se eu gasto mais com pizza do que com missões. Eu não posso querer que o céu me leve a sério, irmãos, se o meu gasto é 98% comigo mesmo, com meus desejos, com minhas necessidades, com meus luxos. Eu não posso querer ser levado a sério se 98% do meu tempo eu gasto só com os meus interesses. O Senhor procura nessa manhã aqui intercessores, ofertantes e testemunhas vivas de um Cristo vivo. Nós não podemos querer representar a missão sem que nossa vida tenha esses compromissos. É hipocrisia nossa. Estamos fazendo, aí alguém diz assim: irmã Kellen, ore por mim, quando o Senhor me abençoar, eu vou investir. Não vai. Não oferta agora, não vai ofertar se ganhar mais 3 salários mínimos ou mais 10 salários mínimos, porque vai aumentar também o teu padrão de vida. Tome uma decisão imediatamente, com aquilo que o Senhor já tem colocado em suas mãos. Eu contei, a última vez que eu estive aqui no Maranhão, de um irmão, nós estávamos fazendo uma conferência missionária, eu estava participando, e o objetivo dessa conferência era R$4.000 para comprar uma moto para um missionário. Um empresário veio de sua empresa, ele não teve tempo de passar em casa nem no banco, ele trouxe o dinheiro daquele dia nos 4 bolsos da calça, colocou o paletó por cima e entrou. Irmãos, ele tinha o suficiente para se levantar e dizer: irmão, eu dou a moto, apenas com o ganho daquele dia, só daquele dia. Mas quando a salva veio, e a salva, irmãos, ela nos lembra onde está o nosso coração, onde está a nossa intenção, o que está chamando a nossa atenção. A salva veio, ele tirou o maço de dinheiro do bolso, contou, pegou R$2, colocou na salva, guardou o resto. Guardou tudo certinho. E ele foi embora. E ele contou no outro dia que ele estacionou o seu carro à noite, e ele estava atravessando o seu jardim, e um vento soprou. Um vento que ele disse que era diferente, uma temperatura diferente. Ele parou para apreciar, e o vento vinha trazendo alguma coisa que vinha voando, e bateu no peito dele. Ele afastou, olhou, era uma nota de R$2. Aí no ouvido dele, ele ouviu uma voz no ouvido direito, que disse assim, ó: fique para você. Fique para você. Não é o que você ama, não é o Deus a quem você se curva, não é o altar que você adora, é seu. Agora tem um problema, só tem um problema, irmãos. É que há problemas que o dinheiro não pode resolver. Há guerras que só o céu pode pelejar por nós. E é necessário que todos que estejam aqui, irmãos, sejam investidores de missões. Isso não é opcional. Se alguém me ouve aqui, irmã, eu ganho Bolsa Família, R$5. Faça a sua parte. Você só será responsabilizado pela sua parte. Só será cobrado pela sua parte. Ore por pelo menos 5 missionários nominalmente.
Há vitórias no campo que dependem da tua oração. Um teólogo do primeiro século dizia: tudo que Deus faz na terra é em resposta às orações. Seja alguém que defende os interesses de Deus dentro do teu quarto. E há outra coisa que o céu nos pede nessa manhã: seja uma testemunha viva de um Cristo vivo. Semeie essa verdade onde você estiver. Quando o ímpio se aproximar e disser: conhece algum remédio bom para os rins? Diga assim: você aceita que eu ore por você? Meu Jesus está vivo e Ele cura os rins. Não tenha medo de arriscar a tua reputação. Deus tem milagres extraordinários à espera dos obedientes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.